Olá, pessoal! Hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante para vocês. O tema é plasticidade cerebral. Esse é um assunto que dentro da psicologia, dentro da neurologia, psicopedagogia, nós falamos muito sobre isso. A plasticidade cerebral é a capacidade de modularmos o funcionamento e o ritmo com que os nossos neurônios se comunicam. Então, nós temos trilhões de neurônios, que são as nossas células cerebrais, e através da comunicação desses neurônios, a forma como os impulsos nervosos são conduzidos, os impulsos elétricos e algumas substâncias químicas que são trocadas, essas substâncias químicas são os neurotransmissores. Essa forma de comunicação entre os neurônios nós chamamos de sinapse. E essa sinapse, ela não é sempre a mesma. Ela pode mudar a forma como ela é feita. E isso acontece através da técnica da plasticidade cerebral. Antes de eu entrar nesses assuntos voltados para a aprendizagem, eu vou dar um exemplo que talvez vocês já tenham pensado sobre isso. Por exemplo, vamos supor, a maioria das pessoas, elas são destras, então elas têm uma coordenação mais aperfeiçoada para escrita, desenho, força, tudo com a manipulação da mão direita. Agora, você já parou para pensar, por exemplo, se alguma coisa acontecer com o seu braço direito, como que você vai fazer as coisas do dia a dia com a outra mão que você não tem essa habilidade? Por exemplo, pegar o talher, cortar, recortar, desenhar, escrever. Alguns objetos que a gente precisa de um pouco mais de coordenação ou de força, que estávamos acostumados a fazer com a mão direita, se por algum motivo você não pode executar com a mão direita, com o braço direito, vamos supor, você sofreu um acidente, você fez uma cirurgia e o seu braço está impedido de executar essas funções. E agora, o que é que você vai fazer? Vamos supor que o seu ortopedista fala que durante um ano você não pode fazer nenhum tipo de movimento com o braço direito. E agora? O seu dia a dia, ele vai precisar ser adaptado. Então, através de treino, você, aos poucos, com muito treino, com muita dedicação, tudo aquilo que você era capaz de fazer com o braço direito, você é capaz de fazer com o braço esquerdo. Ah, mas a minha letra era bonita com a mão direita. A sua letra também pode ficar bonita com a escrita pela mão esquerda. É treino. Ah, mas eu tenho mais força, mais habilidade com a mão direita. Sim, a maioria das pessoas sim. Mas se você treinar com o braço esquerdo, você consegue fazer e ter o mesmo desempenho. E isso é treino. Agora, por que a gente é capaz de aprender? Porque quando você troca o movimento do seu braço, os seus neurônios, a forma de comunicação entre eles, ela vai ser novamente aprendida. Então, é claro, no primeiro momento, a sua escrita com a mão esquerda, ela vai ser lenta, ela vai ser uma letra feia, não vai ser muito legível, isso para desenho e para outras habilidades do nosso dia a dia. Mas é possível que você aprenda. Por quê? Porque você vai treinar os seus neurônios vão aprender uma nova forma de comunicação. Um outro exemplo, mais profundamente, vamos supor, existem algumas pessoas deficientes que por algum motivo ou nascem ou sofrem um acidente e elas perdem os dois braços, ou perdem ou nascem sem os braços, mas ela tem as pernas. E talvez vocês já tenham visto isso em algum filme, documentário falando sobre isso. Existem muitas pessoas que muitas vezes não tem nem o braço direito nem o braço esquerdo, mas essa pessoa ela pode se comunicar através de desenhos, pinturas, linguagem escrita, sim. Como? Com os pés. Então, através de treino com as pernas, através de fisioterapia em algumas pessoas deficientes, eles aprendem a pintar com os pés, eles aprendem a desenhar com os pés, eles aprendem a escrever com os pés. E existem outros deficientes que ao invés de pintar, desenhar e escrever com os pés,
fazem as mesmas coisas com a boca. Existem pintores com a boca. Então, mas como que é isso? É treino, é uma nova forma, é um novo caminho, é uma nova forma de comunicação que o seu neurônio vai aprender. Os nossos neurônios, eles podem aprender, e isso é a plasticidade cerebral. Então nós podemos mudar a rota, nós podemos mudar o caminho. Então, se existem algumas tarefas que nós temos dificuldade de executar, nós podemos melhorar isso através da plasticidade cerebral, que é uma técnica que quem faz é o neuropsicopedagogo. Agora, eu falei de deficiências físicas. Agora, quando o comprometimento está ligado com a aprendizagem, quais são as áreas que podem ser beneficiadas com a plasticidade cerebral? Essas são as mais comuns. Então, TDA, transtorno de déficit de atenção. Uma criança, um adolescente ou um adulto que tem dificuldade de focar num determinado assunto, num determinado tema, se dispersa muito facilmente, podemos trabalhar a memória dele através da plasticidade cerebral. Ou o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Dá para trabalhar a atenção, o foco, a memória, e usando recursos também, usando alguns processos onde essa pessoa que é mais agitada, ela se concentra e se mantém mais focada. O TPAC, transtorno do processamento auditivo central, esse é um dos maiores exemplos que a gente tem. Para quem não sabe, existem muitas crianças que estão na fase de alfabetização, na fase dos 6, 7, 8 anos, e são crianças que não conseguem ler e não conseguem escrever. Por que não aprendem? Não é por causa de comprometimento intelectual, é por causa do transtorno do processamento auditivo central. Ou seja, essa criança que está na fase de alfabetização, ela faz um exame audiométrico, ela ouve muito bem, ela não tem problema auditivo, ela não precisa de aparelho, mas existe uma área no cérebro dela que tem a dificuldade de processar a informação. Existe uma área que tem dificuldade de raciocinar e processar essa informação. Então eles confundem sons, eles confundem, no processo de alfabetização, eles confundem algumas sílabas. Por exemplo, se a professora falar prato, ele entende prato, P-R-A-T-O, mas ele assimila como pato. Porque se a gente parar para pensar prato e pato, o som é muito parecido. Então a gente precisa prestar muita atenção para a gente entender que prato é diferente de pato. Mas para essa criança com transtorno do processamento auditivo central, ela faz essa confusão, essa troca de sílabas. Então existe um tratamento que é feito em parceria entre uma fono, que vai trabalhar esse processo da linguagem, da audição, e também trabalhamos juntamente com a plasticidade cerebral. Então, aquela criança que tem o TPAC, ela não vai ser curada do problema, ela sempre vai ter. Porém, esse problema, essa barreira do TPAC, ela vai ser diminuída, e muito diminuída, através dessas técnicas da plasticidade cerebral. Então, crianças, adolescentes ou adultos que têm qualquer um desses transtornos ou distúrbios, eles não serão curados, eles sempre terão essa barreira, mas essa barreira ela pode ser diminuída. Então, o problema da falta de atenção pode ser diminuído, da hiperatividade com déficit de atenção pode ser diminuído, o TPAC também, descalculia, que seria a dificuldade da interpretação matemática, cálculo simples, dificuldades na escrita, organização da escrita, que seria disgrafia, desortografia, a dispraxia seria algumas crianças que têm problemas com coordenação motora, tanto coordenação motora grossa quanto a coordenação motora fina.
Então existem algumas crianças, por exemplo, que têm dificuldade tem falta de equilíbrio, isso na coordenação motora grossa, falta de equilíbrio, e na coordenação motora fina existem crianças que se negam a desenhar, se negam a pintar, se negam a escrever, justamente por essa falta de coordenação motora fina. Temos também o transtorno do espectro autista. Realmente é um espectro muito grande, porque existem vários graus, vários níveis e tipos de autismo, que vai desde o grau 1, que seria aquele menos perceptível, que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de diagnóstico, até aqueles níveis onde a criança não consegue falar e não consegue interagir. Mas lembrando, todos esses distúrbios ou transtornos, eles podem ter a sua barreira diminuída e a aprendizagem aumentada, facilitada. Síndrome de Down. A síndrome de Down também, ela tem vários aspectos que podem ser melhorados. Então, uma criança com essa síndrome é uma criança que tem, muitas vezes tem a dispraxia, falta de coordenação motora grossa, coordenação motora fina. A criança ou adolescente com a síndrome de Down, às vezes, eles podem ter o TDA ou TDAH, que também pode ser trabalhado. E para alguns casos, existem algumas crianças ou adolescentes com a síndrome que eles podem ter uma diminuição no processo de aprendizagem. Então, o processo de aprendizagem deles é mais lento e eles aprendem de uma outra forma. E aqui nós temos alguns transtornos que estão relacionados com a parte emocional. Depressão, transtorno de ansiedade, o TOD, que tem pessoas que ainda não conhecem o TOD, transtorno opositor desafiador. Esses três últimos são distúrbios emocionais. Eles interferem na aprendizagem? Sim. Existem crianças que não conseguem aprender porque estão num estado depressivo. Existem crianças que não conseguem aprender porque são muito ansiosas. E existem crianças que não conseguem aprender porque não aceitam a rotina, não aceitam regras, não aceitam fazer as atividades, querem fazer do jeito dela, num outro ritmo, em outro momento, e nem sempre o que a criança quer com o TOD naquele momento, naquela hora, às vezes não é possível ser feito. Então, é uma criança que tem dificuldade de lidar com regras. Então, esses transtornos e distúrbios emocionais também podem ser modulados com a plasticidade cerebral. Resumidamente, a plasticidade cerebral é uma técnica que é feita por um profissional da neuropsicopedagogia. Vai melhorar em que aspecto? Memória, atenção, percepção, que seria a parte da assimilação das informações, assimilação do conteúdo. Então, aquela criança que não assimila o conteúdo, através de algumas técnicas, processos de intervenção, ela vai assimilar e vai receber com mais facilidade. Linguagem, que seria a comunicação oral e escrita, e funções executivas. A parte das funções executivas, ela é muito trabalhada na neuropsicopedagogia. Então, nós temos várias atividades onde a criança ela aprende, onde ela desenvolve mais autonomia, atitude, ela aprende a ter mais a capacidade de escolha. Nós observamos que muitas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, pelo fato delas terem essa dificuldade, elas têm dificuldade de falar, ficam tímidas, elas não se expõem, elas não participam das atividades, elas preferem que um adulto faça para elas. Então elas vão perdendo essa capacidade de escolha, elas não querem escolher mais nada, elas não querem participar de mais nada, elas preferem que a professora faça, que a mãe faça, que o irmão mais velho faça por elas, porque elas não querem ser expostas. E isso é trabalhado também na neuropsicopedagogia através de um treinamento das funções executivas.